Boa noite. Aqui é o Homero Maier e esse aqui é o Polka. Polka, quer dar oi? Diga oi, Polka. Não? É isso aí, galera. Eu tô aqui hoje para falar sobre o Divisional Round da NFL. Amanhã o Packers joga contra o 49ers. Polka descansou um pouco aqui. O Packers joga contra o 49ers e hoje eu quero falar sobre 3 pontos principais que podem trazer a vitória para o Green Bay Packers. A gente já vai entrar nesse assunto, mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre. Enfim, queria falar um pouquinho sobre como foi o matchup do Packers contra o Dallas. Eu falei na semana passada, aqui e no Huddle Podcast, na quinta-feira. Para quem não conhece o canal ainda, na quinta-feira, eu e o Xavier, a gente apresenta o Huddle Podcast, que a gente fala sobre todos os times da liga, todos os jogos, é um programa bem mais completo. Diferente aqui do Huddle Packets, que tem o foco no Green Bay Packers. Mas vamos lá. Na semana passada, eu falei que o Green Bay Packers era o pior matchup para o Dallas Cowboys. Então, apostei que o Packers venceria o jogo e não foi diferente. O Aaron Jones, por exemplo, desde que ele voltou de lesão, ele tem 120 jardas por jogo. Ele, tradicionalmente... Que foi, Pouca? Bem, o Pouca tá querendo apresentar em dupla comigo, mas é isso. Como eu estava dizendo, o Aaron Jones, ele tá com uma média muito boa de jardas por partida, uma média de 120 jardas. Ó, ele gosta do boné do Packers. E, e tradicionalmente, ele já é carrasco do Cowboys. Mais uma vez, mais um jogo, 3 touchdowns. Agora ele já soma 9 contra os damn Cowboys. Ai, pouca. Enfim, continuando. E o Jordan Love, nesse momento, ele é o melhor QB da liga contra a pressão. E isso foi até uma coisa que o Xavier comentou no programa, que a defesa de Dallas é a melhor pressionando o quarterback. E eu falei, tudo bem, mas é a melhor pressionando o quarterback e vai jogar contra o melhor quarterback contra a pressão. E no fim das contas, foi exatamente o que aconteceu. Tem até números do Jordan Love que eu vou falar depois. E na sideline, o melhor plano de jogo o LaFleur deu um nó tático no Mike McCarthy. Eu até comentei algumas questões sobre o Mike McCarthy, o gerenciamento do relógio, chamadas e especialmente achar que ele tem um teto um pouco baixo. E eu não esperava ver muita coisa boa do time do Cowboys nos playoffs. E acabou sendo bem realidade. É um time que não consegue se adaptar no meio de um jogo, ele não consegue compreender o que está sendo apresentado pelo time adversário, fazer ajustes e melhorar ao longo da partida. Eu estou muito acostumado a ver isso, infelizmente, pelo histórico do McCarthy no Packers, e eu vi mais uma vez, ainda bem que dessa vez na sideline adversária. E mais uma coisa que eu queria reforçar. Muita gente falou, Dallas está invicto em casa. Ok, mas essa não foi a primeira derrota de Dallas em casa. A primeira foi uma derrota moral contra o Detroit Lions. E essa vitória do Packers acabou sendo uma derrota imoral para esse time do Dallas Cowboys. É isso. Agora vamos falar sobre 49ers. Bem, o jogo é amanhã, sábado, às 10h15, em Santa Clara. E Green Bay tem 3 pontos críticos que eu levantei que ele precisa ser bem sucedido para que ele tenha uma chance nesse jogo. O primeiro deles é estabelecer a corrida com o Aaron Jones. Lembrando que o jogo de corrida. A defesa contra a corrida do 49ers é a terceira melhor da liga, ou seja, ela está bem acima do Dallas Cowboys. Então, esse matchup que era favorável na semana passada já não é dessa vez. Porém, o Aaron Jones tem corrido muito bem, e o Aaron Jones ele tem números melhores ainda quando a box tem 6 defensores ou menos. E tradicionalmente o 49ers joga nessa formação. Então, possivelmente, por mais que seja uma defesa muito eficiente contra o jogo corrido, ainda tem uma estrutura favorável para o jogo de corrida do Aaron Jones. Os linebackers, na verdade, acabam sendo uma peça-chave combatendo o jogo de corrida, são linebackers maiores e
muito rápidos, muito eficientes, especialmente o Fred Warner, um capitão dentro dessa defesa do 49ers, que tem um ótimo trabalho fechando realmente o espaço, não permitindo que o running back consiga subir para o segundo nível. Segundo ponto, parar o jogo de corrida do McCaffrey. Esse talvez seja mais difícil ainda do que estabelecer o jogo de corrida do Jones. O Jones vem correndo muito bem nas últimas partidas, está na melhor fase da carreira dele, e eu tenho certeza que o Green Bay Packers vai conseguir correr nesse jogo. Agora, parar o jogo de corrida do McCaffrey é algo que dificilmente foi feito. Porém, quando foi feito, o. Cuidado um pouquinho. Quando foi feito, o recorde do San Francisco 49ers cai para 2-5. Ou seja, ele é muito dependente do jogo do McCaffrey, da corrida do jogo de corrida do McCaffrey, e quando isso é tirado deles, acaba dificultando bastante para o 49ers estabelecer o seu jogo ofensivo. E o terceiro ponto é pressionar o Purdy. O Brock Purdy é um quarterback que tem números muito bons, muito eficiente, porém, existe um detalhe sobre o Brock Purdy que, quando ele foi pressionado, e muito pressionado, por exemplo, no jogo contra o Ravens, ele cometeu bastante erros, gerou interceptações. E outro detalhe importante nesse jogo é uma previsão de tempo ruim. Então a gente talvez tenha um jogo num tempo chuvoso, campo molhado, e existe um detalhe que está sendo bastante comentado por essa questão do clima, é que o Brock Purdy tem mãos um pouco menores, e em jogos na chuva é um pouco mais difícil de ele passar a bola, exatamente pela dificuldade de segurar a bola. Passando esses 3 pontos chaves, eu acho que existem alguns, para mim, assim, a maior vantagem do Green Bay Packers nessa partida, e o que pode ser um diferencial, é que eu sempre aposto no melhor quarterback. E, sinceramente, o melhor quarterback dessa partida, desse momento, é o Jordan Love. E eu separei aqui alguns dados do Jordan Love sob pressão em Dallas. Sob pressão, ele completou 5 de 7 passes para 152 jardas, completou 2 touchdowns e teve um PFF do Pro Football Focus, a nota dele sob pressão foi de 90,2. Então, a defesa do 49ers, apesar de não ser a melhor defesa do 49ers nos últimos anos, é uma defesa muito boa. E ela pode sim dar muito trabalho para o Jordan Love. Porém, o que a gente tem visto com esse time, o dinamismo desse ataque do Green Bay Packers, é algo que é quase único. E eu confesso que em todos os meus anos, 15 anos torcendo para o Green Bay Packers, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time tão completo, eu nunca vi um time tão dinâmico, tão versátil. Uma das coisas que eu falei, inclusive, sobre o Dak Prescott e o CeeDee Lamb, que quase todos os analistas falavam que essa defesa do Packers, inconstante do jeito que ela é, com problemas do jeito que ela costuma apresentar, ela seria incapaz de parar o CeeDee Lamb e o Dak Prescott, que juntos estavam funcionando muito bem. E uma das observações que eu fiz eu era torcedor do Packers, eu sei o risco que é você ter um quarterback que funciona muito bem com um receiver. Tanto que nesse jogo, o Romeo Doubs teve 2 TDs, teve o Wicks teve um TD, e o Reed, por exemplo, não foi nem acionado. O Christian Watson voltou e teve uma recepção para 9 jardas. A gente tem 2 tight ends que estão funcionando muito bem. O Luke Musgrave, que fez um TD maravilhoso, e o Tucker Kraft. Então, são muitas armas e cada jogo parece que uma delas se destaca. E por que isso acontece? Porque o esquema defensivo não consegue cobrir todas. Você sempre vai ter um jogador que vai passar por baixo do radar da defesa adversária e eventualmente a gente vai conseguir trabalhar com ele. O Jordan Love tem conseguido distribuir muito bem a bola nessa situação. Então, existe mais um fator, eu acho, que é bem importante de dizer, que existe um histórico na NFL de times que descansam seus jogadores na última semana da etapa regular, aí ganham uma bye week, por exemplo, no começo dos playoffs, e esses jogadores ficam 3 semanas sem jogar. Eu já falei isso no podcast, eu acho isso muito arriscado. Eu não faria.
Eu acho que concordo com o Dan Campbell, e a gente tá vendo um Detroit Lions jogando num ritmo acelerado, jogando com muita intensidade, e eu acho que o Green Bay Packers também vai entrar nesse jogo com ritmo acelerado e muita intensidade depois de uma semana curta, porque eles jogaram no domingo, com todas as viagens que tem no meio dessa semana, já estão indo para Santa Clara, jogam amanhã, então é uma semana curta. Emocionalmente é mais fácil para os jogadores ficar focado do que ficar 3 semanas parado entre um jogo e outro. Eu acho que isso pode gerar o risco desse time do São Francisco entrar sem ritmo, entrar um pouco enferrujado realmente em campo, e pegando a intensidade desse time do Green Bay Packers, pode acabar sofrendo da partida. É realmente o ritmo, desde o início da partida, um time começar focado e acelerado. Os 3 pontos principais, taticamente, e mais essas observações aí de coisas que podem influenciar realmente na partida. É, Independente de qualquer coisa, essa foi uma temporada de muito sucesso do Green Bay Packers. Eu até comentei uma coisa ontem, e eu vou repetir aqui. O Green Bay Packers ainda está voando abaixo do radar. As pessoas ainda não sabem o nome dos receivers, as pessoas ainda não sabem o nome dos tight ends, as pessoas esquecem que a defesa do Green Bay Packers, que teve sim jogos muito ruins ao longo da temporada e precisou de um grande ajuste do Joe Barry, parabéns para o Joe Barry pelos últimos jogos, precisou desse ajuste. Essa defesa tem 7 picks de primeiro round jogando atualmente. É uma defesa que tem peças muito importantes, peças muito fortes. É uma defesa que pode ser muito competitiva. E, mais um detalhe, é uma defesa que cresceu nesse ano nos prime times, nos jogos mais importantes. É uma defesa que vem há 4 semanas jogando como se estivesse jogando playoffs. Então, eu não espero ver nada abaixo disso amanhã. Eu realmente espero ver essa defesa do Packers entrando em campo, jogando de maneira decisiva, como ela vem jogando nas últimas semanas. Agora, ele tá voando abaixo do radar. Então, existem coisas que podem passar realmente desapercebidos pelos adversários, e, e eu acho que talvez na próxima temporada as pessoas consigam olhar para trás e, e ver de onde surgiu esse time que tem tudo para ser uma grande potência da NFL. É um elenco jovem, o elenco mais jovem da história a vencer uma partida de playoffs. Um dos elencos mais jovens a entrar nos playoffs e o ataque mais jovem a jogar jogos de playoffs até hoje, da história da NFL. Então, é um time que está crescendo junto, é um time que está amadurecendo junto e está amadurecendo da forma correta. Você tem 2 líderes, 2 influências gigantes nesse time. Você tem o Aaron Jones, que é perfeito, e você tem o Jordan Love, que falta palavras para definir o que ele está fazendo. Se você pegar qualquer estatística, qualquer número, qualquer base, ele tem uma das melhores primeiras temporadas como starter da liga, a melhor entre os quarterbacks Hall da Fama do Green Bay Packers, inclusive. Então, se essa era uma temporada para avaliar o Jordan Love, a temporada serviu muito bem para isso. E a classificação para os playoffs permitiu que a gente conhecesse muito mais do que a gente teria conhecido se a gente tivesse ficado de fora. Então, a partir de agora, tudo que o Green Bay faz é realmente lucro. Mas chega um ponto que a gente tem que começar a acreditar que é justo a gente jogar pelo Super Bowl e mudar um pouco o foco da torcida. Já foi uma temporada com certeza de sucesso, mas talvez agora esteja na hora da gente querer um pouco mais. É isso mesmo, aqui é o Mero Maier, esse foi mais um Huddle Packed. Amanhã é um jogo muito importante, independente do resultado do jogo de amanhã, eu volto na semana que vem para fazer um recap sobre esse jogo, falar sobre o que aconteceu, e aí a gente vai discutir aqui um pouco do resultado também. Toda quinta-feira, como eu falei, no Huddle Podcast, no YouTube, a gente está ao vivo falando sobre todos os jogos da rodada. Essa foi uma temporada incrível da NFL. Eu espero que vocês tenham acompanhado com a gente. Quem é novo, está chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, deixa aí teu comentário. Procura o podcast de ontem, que a gente falou sobre o Divisional Rounds. Assiste o podcast de ontem, porque ele tem toda a análise da rodada.
e vem com a gente discutir NFL toda semana. É isso, abraço e até o próximo Huddle Packets. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.